Olá, hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro, e nós vamos encontrar e abrir esse portal de Escorpião e vamos juntos plantar mais uma semente, ou então colher uma semente, né? Porque isso que a gente tem visto durante essas noites, durante esses portais que nós estamos abrindo, são essas sementes que nós estamos lançando, nós estamos plantando. Então, o 11º portal. Escorpião. E a imagem, então, dessa noite, que é a 11ª noite, é a luta com o guardião do limiar. Devemos construir dentro de nós o mistério do castelo do grau. Devemos professar lealdade ao Todo-Poderoso em Escorpião. Então, essa imagem dessa noite de hoje, ela nos convida a enfrentar esse guardião do limiar, que nada mais é que a nossa sombra. Mas a partir desse confronto, desse encontro, é onde a gente pode justamente construir essa fortaleza e nos tornarmos mais próximos do Cristo. Porque quando nós temos essa certeza de que esse limiar e que essa sombra ou que esse aspecto em nós é algo que nos leva a nos aprimorar, e aí a gente volta àquela reflexão da noite anterior dos encontros, né? Os encontros que nós temos na nossa biografia são oportunidades para que a gente possa se lapidar, para que a gente possa crescer. E se a gente olha assim, a gente entende que, mesmo na dor, na luta, e nessa imagem que Escorpião traz também de morte, é ali que a gente cresce, que a gente vai se lapidando. Uhum. E aí, quando falamos do sentido do olfato relacionado com este portal, o signo do escorpião, a gente está falando também da transformação desse olfato agora em compaixão, né? Então, o olfato, nós falamos lá do paladar, o olfato também traz uma substância do exterior para o meu íntimo, né? Então, ele vai se relacionar com aquilo que é estranho a nós, né? Agora, no elemento aéreo, né? E quando a gente cheira uma substância, quando eu sinto o perfume de uma planta, eu não consumo a planta, né? Então, tem aí um elemento mais aéreo, mais sutil, né? Ele não é tão terreno, tão corporal quanto o paladar. E ele se relaciona àquilo que é estranho a nós, né? Então, a gente praticamente não percebe o nosso próprio odor, né? Ah, o cheiro da nossa casa, para nós, é normal. Alguém entra na nossa casa e fala, ah, nossa, que cheirinho disso, ou cheirinho daquilo, né? A gente vai se acostumando com aquele cheiro próprio. Então, quando nós percebemos um aroma, percebemos um cheiro, é sempre relacionado àquilo que me é estranho, aquilo que é diferente de mim, né? Ah, pelo cheiro eu também vou conhecer o íntimo das coisas, né? E por conseguinte, o enfraquecimento do olfato, né? Aquilo que a gente já falou. Então, conforme o meu corpo vital vai se desprendendo do corpo físico, né? Conforme o meu corpo físico vai se desvitalizando, essas forças de percepção se libertam para poder perceber algo a mais. Algo agora não físico, mas algo mais anímico, mais sutil mesmo, né? E quando acontece esse enfraquecimento progressivo do olfato, isso pode gerar uma limitação no conhecimento da essência das coisas. Olha que interessante isso, né? E, então, quando eu me uno de coração àquilo que me é estranho, né? Então, isso é um passo que exige coragem e superação do medo, né? Conforme a gente já falou ali de coragem antes.
a compaixão, né, eu me colocar no lugar do outro, eu sentir a dor do outro, é, tem muito a ver com isso, né? Exige muita coragem e eu preciso me unir de coração àquilo que me é estranho. Então, é unindo-me de coração àquilo que me é estranho que eu vou superar essa perda do olfato físico, né? Ali a gente colocou o exemplo do Parzival, né? O Parzival só consegue desenvolver essa virtude da compaixão depois que ele já passou da juventude. Enquanto Uhum. ele ainda era jovem, ele ainda estava ligado muito na matéria, né? Muito nessa questão sensorial mesmo, né? O sensual do corpo. Ele ainda não conseguiu fazer essa transmutação, essa metamorfose de um sentido ao outro. É só na segunda chegada dele ao Castelo do Grau que ele consegue sentir a dor do outro e aí fazer a pergunta, né? E então, lembrando, compaixão é uma virtude e ela é o caminho do meio, né? Da indiferença por um lado ou de eu me esvair na dor do outro também, né? Eu me perco na dor do outro, não. Então, eu, eu, eu reconheço, eu acolho, eu me importo e eu me uno à essência, à essência do outro, eu me uno à essência da coisa de fora, né? E é interessante, né, Tiago, essa imagem do Parzival, né? Porque é isso, né? Enquanto ele está nessa juventude que é muito ligada só às questões dos desejos, dos impulsos físicos, né? Ele não consegue fazer a pergunta. Mas depois que ele faz uma grande caminhada, né, em busca de si mesmo, como nós que estamos aqui nessa jornada, hoje já chegando ao fim, a gente pode olhar para isso também, né? Quantos sacrifícios, quantas coisas que eu fui me libertando a partir do momento que eu fui percebendo isso em mim, né? Eu vou percebendo isso e aí eu posso justamente me libertar e posso chegar a fazer a pergunta, porque esse que é estranho, às vezes não é só no outro, mas também às vezes é estranho em mim mesmo, né? E quando eu faço um caminho de autoconhecimento, eu vou encontrar muitas partes estranhas em mim que merecem compaixão, merecem coragem para que a gente possa se relacionar e se aproximar disso também, né? E já que a gente falou ali de construir o Castelo do Grau, a gente está falando do Parzival, né? É importante a gente entender o que ele está falando ali quando o meu sangue se torna o sangue do Cristo. O meu Uhum. sangue se torna o próprio grau, né? Então é no o nosso sangue, ele é o substrato físico no qual o meu eu se ancora, né? Então ele assume essa parte do corpo, essa parte da corporalidade. Conforme eu vou purificando o meu sangue, sacrificando aquilo que não serve mais, né? Fazendo a escolha correta, né? Eu vou tornando esse sangue cada vez mais próximo a esse sangue do Cristo, né? E é bonito, né, Tiago, que a gente falou lá no começo, né, dessas sementes que agora a gente vai cada vez mais tomando consciência, né? Essas sementes que são essas resoluções, que são essas reflexões que nós estamos fazendo nessa jornada, que é tão intensa e tão propícia para que a gente tenha essa aproximação ao divino, ao espiritual, ao eu sou, ela é o que vai frutificar. E vai frutificar como? Essas sementes, elas vão frutificar no nosso sangue, né? Na nossa vida. E isso é muito bonito. Por isso que quando a gente se dispõe, como vocês estão se dispondo a fazer esse caminho, né? Nessa integração que a gente propôs aqui para vocês, integrando esse pensar através desse conhecimento, integrando esse sentir através das cores e da arte, e essas ações que vão gerando dentro da gente, a partir das perguntas, a gente tem um caminho
que está mais completo, né? Uhum. Então vamos lá. As cores de escorpião. Violeta azulado, como a cor base. Cinza claro, como movimento. Marrom, como sentimento. E preto, como caráter. E a nossa reflexão hoje, depois da pintura, a batalha travada requer compaixão. E isto atingiremos com o exercitar do altruísmo, em colocar-se no lugar do outro e sentir suas dores. Com coragem e a superação do medo, conseguimos penetrar com amor e compreensão no íntimo dos seres à nossa volta, que fazem parte do nosso destino, né? E não há nenhum ser que cruze nosso destino, né? Que seja por acidente. E que não mereça ser amado, né, Tiago? E isso é tão profundo, porque às vezes a gente fica nessas polaridades, né? De simpatia, antipatia, e tem a ver muito mais com paixão e ódio ou aversão, né? E a gente esquece que todos nós carregamos essa centelha divina. Então, todos nós somos divinos. E como não amar o Cristo? Uhum. E a pergunta, então, para hoje é: como tenho exercitado a compaixão? Isto é, esquecer-se de mim mesmo, para receber em meu íntimo a essência do outro? Como tenho exercitado a compaixão? Isto é, esquecer-se de mim mesmo para receber em meu íntimo a essência do outro. Que nós possamos levar essa percepção da centelha divina que vive em cada um de nós para essa noite.